Ok? Só vamos lá, né? Continuando aqui a nossa matemática, não vamos deixar esfriar não, né? Vamos lá, para frente. Nono ano, vamos ver expressões algébricas, tá bom? O que são expressões algébricas? São expressões matemáticas que elas têm letras e números, né? Elas apresentam parte numérica e parte algébrica, ou somente parte algébrica, né? Então, ó, são expressões que apresentam parte literal e parte numérica, ou somente literal, né? Letras, formada por letras. Então aí nós temos uns exemplos aqui, né, de uma expressão numérica, ó. Ela tem literal e parte numérica, ó. AX mais BY mais 3, 2x mais 5y mais 20. No caso aqui meu A seria 2 e meu B seria 5, tá certo? Então eu dou o exemplo do retângulo, porque o exemplo do retângulo é um exemplo muito bom e muito clássico, tá certo? Para a gente ter uma ideia, né? Então vamos dizer aqui, ó, um retângulo ele é formado de uma base e uma altura, né? Uma altura H. Então o que é que eu posso fazer, ó? Eu posso calcular a área do retângulo, né? Vai me dar um monômio, né? Monômio é um termo algébrico de um só termo, binômio, 2 termos, trinômio, 3 termos, polinômio, vários termos. Então aqui, ó, nós temos o B que é a base e o H que é a altura. Então, ó, a área do retângulo seria B vezes H, a base vezes a altura. Se eu der essa altura aqui, ó, por exemplo, vou dizer que a base vale 12 e a altura vale 6. O que é que você percebe? Que a base ela é o dobro da altura, né? Então, ó, se eu for calcular a área do retângulo, meu B é 12 e minha altura é 6. Então 12 vezes 6, a área do retângulo seria 72. Se for metro, se aqui for metro, vai dar metros quadrados, né? Metros quadrados. Mais um retângulo, eu tenho o perímetro dele também, né? O que é o perímetro? É a soma de todos os lados. Então eu teria uma expressão algébrica do tipo que, ó, a soma de monômios, né? Eu teria, como eu tenho B e aqui eu tenho B, 2B, né? E H mais H, 2H. Então o perímetro seria 2B mais H. No caso dessa figura, o B não é 12, então ficaria como? Ficaria assim, ó. Então ficaria assim, ó. Vamos fazer esse cálculozinho aqui bem simples, ó. É só eu substituir, ó. Agora eu vou ter um valor numérico do perímetro, né, ó. O valor numérico seria 2 vezes 12 mais 2 vezes 6. Quanto é 2 vezes 12? 24. 24 mais 12. Daria, o perímetro do retângulo daria 36. Então é lógico, né, ó. Se você for contar, ó, 12 mais 12, 24, com 6, 30, com 6, 36. E aqui você iria somar, ó, aqui seria 12, aqui seria 6, aqui 12, e aqui 6, ó, 12 com 12, 24 com 6. Ou então, ó, 3 vezes 12, que é 12 com 12, 6, 6, 12, 12 com 12, 24, com 12, 36. Tá bom? Então, a mesma coisa, nós vamos ter, ó, não adianta a gente ficar com aquela preocupação, né? Dizer assim, ah, mas como é que eu vou fazer isso? Não é difícil. Agora vamos ter um exemplo de um cubo, ó. Vou pegar um cubo. Até lá na atividade eu botei o exemplo de um cubo. Aqui eu tenho um cubo, vocês sabem que um cubo é uma figura geométrica, tridimensional, né? Tem 3 dimensões. Ó, como é bem fácil de fazer um cubo. Você puxa aqui de dentro, do centro, ó. As mesmas medidas. Esses riscos que eu estou fazendo aqui são as arestas do cubo, né? Ó, as quinas do cubo é as arestas. Um cubo, ele tem... Quantas arestas tem um cubo? Bem perguntado, ó. Eu teria 4, com mais 4 embaixo são 8, com mais 4 ao redor 12, né? Então o cubo ele tem 12 arestas, né? 12 arestas. Olha como é interessante.
Se eu quiser calcular o volume de um cubo, eu vou calcular assim, ó. Digamos aqui, que aqui seja A e A. Eu vou dar um valor desse A igual a 6. 6 metros. Não está 6 decímetros. Então, ó, o volume do cubo, ele é A vezes A. Pelas propriedades das potências, nós sabemos que o volume do cubo é A ao cubo. Não é não? A ao cubo. Então é só você pegar, ó, o volume do cubo, você vai ter uma expressão algébrica, e agora com números, né? 6 ao cubo decímetro cúbico. Tá certo? O volume do cubo vai ser 6 vezes 6, 36, 216 decímetros cúbicos. Agora eu vou calcular a área do cubo. Agora a área é diferente. A área é só a superfície do cubo. Como é que eu calculo a área de um cubo? A área de um cubo é 6 vezes a aresta ao quadrado. Por quê? Eu tenho 6 quadrados, né? No cubo eu tenho 6 quadrados. Lembra do dado? O dado tem 6 faces, né? No cubo. Então daria 6 vezes 6 ao quadrado. Daria 216 decímetros quadrados. Ó, a diferença estaria só que o volume é cúbico, ó. Numericamente, o volume é igual a numericamente, não que decímetro cúbico é diferente de decímetro quadrado. Que aqui seria área, aqui seria volume. Mas a parte numérica, eu uma vez vi um problema na UFC, ele perguntava qual é o valor da aresta de um cubo em que sua área era numericamente igual ao volume. A área está se referindo à parte numérica. Quando ele diz numericamente, ele não está se referindo à unidade. Olha que interessante. Era só você fazer isso, ó. Que a terceira seria 6 a 2. A2 vezes A seria 6 a 2. Cancelaria A2 com A2, A seria igual a 6. A aresta seria 6 o quê? Decímetro, parte adimensional, né? Unidade adimensional. O A, quando aparece o A, a unidade adimensional, né? Olha que interessante. Eu encontrei a aresta igual a 6 e deu exatamente, ó, 6 ao cubo dá 216. E 6 vezes A ao quadrado, 6 vezes 6 ao quadrado dá 216. Só porque a diferença está aqui, ó. Aqui é a área e aqui é volume. Aqui é a área. A área é o quê? A área é a superfície, ó. É o que eu toco. A área eu toco, ó. A área da lousa, eu toco na área. Agora o volume da lousa é o que eu seguro. São 3 dimensões. A área tem duas e o volume tem 3. Tá bom? Então, ó, é bem interessante, né? Então aqui eu tenho uma expressão algébrica que o volume é a terceira e a área é A ao quadrado vezes 6. Então aí nós vamos ter, vocês vão ter atividade e agora nós vamos fazer uma expressãozinha diferente. Vamos fazer assim, ó. Vou apagar esse cubo, vocês vão ter registrado, né? Não se preocupe que vocês vão ter ele aí, né? No vídeo aí não vai ter problema. Ó, agora eu vou pegar, por exemplo, fazer um negócio aqui, lembrar para vocês. Vocês viram lá no 8º ano. Mas só lembrando que talvez nunca ninguém mostrou isso para vocês. Ó, eu tenho um quadrado, que eu vou dividir esse quadrado em 2 pedaços. Eu vou dividir ele mais quadrado aqui, ó. Fazer retângulo e aqui eu vou fazer quadrado. Então aqui, esse lado aqui, tá certo? Vou chamar esse pedacinho aqui de A e esse pedacinho de B. Aqui é A, aqui é B, aqui é B, aqui é A, aqui é A e aqui é B. Ó, se eu pegar esse quadrado A, B, C, D e quiser saber a área dele, a área desse quadrado seria a área do quadrado grande, do quadrado ABC. ABCD seria A mais B ao quadrado. Olha que interessante. Isso aqui é o lado do quadrado, ó. Mas o lado do quadrado é A mais B, tá certo?
Ele foi subdividido, ó. Então ele tem um quadradinho aqui, ó, A2. Aqui eu tenho um AB. Aqui eu tenho um AB. E aqui eu tenho um B2. Olha que interessante. O que vai dar isso aqui? Eu somando essas áreas. Essa. Aqui eu tenho AB mais AB. 2AB. Então ficaria como? A2 mais 2AB mais B2. Olha que interessante. Isso seria o que? O quadrado da soma de dois termos. Que é igual a quem, pessoal? Ó, quando eu tenho A mais B ao quadrado é A2 ao quadrado mais 2AB mais B2. Ó a demonstração geométrica. Demonstração geométrica, eu tenho... Olha que coisa interessante, pessoal. Olha aqui, eu tenho um quadradinho de lado A. Eu tenho um retângulo de lado A, base A e altura B. Outro retângulo, eu posso fazer BA, AB é a mesma coisa. E um quadradinho de lado B. B vezes B, B2. Olha que interessante, ó. Demonstração geométrica do quadrado da soma de dois termos. Ó. A2, AB mais AB, 2AB mais B2. Olha que coisa bem simples, né? Bem fácil de entender. Deu uma expressão algébrica, A2 mais 2AB, ou seja, transcrevendo matematicamente, é o quadrado do primeiro termo, aqui ele, ó, mais duas vezes o primeiro termo pelo segundo, ó, primeiro, segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado, que é o B. Então dá A2, simplificando, A2 mais 2AB mais B2. Isso aqui é só o começo, pessoal. Isso aqui é só revivendo a memória de vocês. Pô, vocês vão prestar muito isso aí, viu? Depois nós vamos ver o quadrado da diferença, o quadrado da soma, o cubo da soma, o cubo da diferença, vamos ver tudo isso revisando. Que é para vocês se darem bem mais na frente, tá bom? Então, eu acredito que aí dá para vocês terem uma boa ideia, né? De uma expressão algébrica, que são formadas por letras e números, somente letras, expressões, né? E que a gente precisa muito, né? Vocês vão ver valor numérico, uma expressão algébrica. Mas isso aqui é só o inicialzinho, tá bom? Aí depois a gente vai ver mais, se aprofundar mais.